Olá pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos estar montando um pequeno circuito eletrônico para controle de carga através, sendo acionado através de alguns sons. Então basicamente o objetivo desse circuito é ligar, pode ser uma lâmpada, uma TV, um aparelho de rádio, não importa, através de palmas. Então se eu bater uma vez palma, ele vai acionar o circuito. Se eu bater a segunda vez, vai desligar o circuito. Então o esquema elétrico vai estar em anexo no vídeo, tá? Todos os componentes também estarão lá, então vocês podem ficar tranquilos que a montagem pode ser feita posteriormente. Nesse primeiro momento eu só quero frisar alguns pontos interessantes para que possa ser melhorado talvez esse circuito, à medida que vocês acharem interessantes. Então, algumas coisas que são importantes. Por exemplo, esse capacitor aqui, eu estou utilizando um eletrolítico de 2,2 microfarad. Então ele dá mais ou menos um delay de cerca de 20 segundos de acionamento. O que significa isso? Quer dizer que se eu bater palmas uma vez, para que o circuito acione novamente, por exemplo, eu liguei, eu quero que ele desligue, ele vai ter um intervalo de pelo menos de 15 a 20 segundos. Tá? Por que a gente tem esse pequeno delay? Para que não aconteça de eu bater a palma uma vez e às vezes num tempo de duração um pouquinho maior e o circuito acione e desacione. Tá certo? Então se vocês acharem que o tempo está um pouquinho longo de acionamento, é só trocar o capacitor, colocar com um de valor menor. Tá certo? Agora a questão de sensibilidade do microfone. Então a gente pode estar alterando esse pequeno resistor aqui, que nesse caso é de 15 kΩ. Tá? À medida que se for colocando um de valor um pouquinho maior, a sensibilidade do microfone vai ficando melhor. Tá? E se você achar que ainda não está o suficiente para a sua aplicação, a gente tem um outro resistor aqui, que é de 1 mega. Tá certo? Esse resistor de 1 mega, que já é o que está próximo ao transistor, se a gente colocar um de valor maior, por exemplo, 3,9, 4,7 mega, ele vai aumentar muito mais a sensibilidade. Em algumas situações é interessante, em algumas situações não é. Por quê? Porque se eu deixar o sistema muito sensível, qualquer barulhinho vai fazer acionamento. Então às vezes não é interessante. Tá? E outra coisa que eu digo é na hora de fazer o posicionamento do microfone, percebam que nesse circuito eu deixei um espacinho um pouquinho maior. Ó. Eu não soldei diretamente na placa. Ó. Por que isso? Porque às vezes eu posso querer direcionar esse microfone para um ponto específico. Tá? E até porque em alguns pontos ou alguns momentos eu posso tentar melhorar um pouco a amplificação desse microfone colocando um cone de papel. Então é interessante deixar um comprimento um pouquinho maior aqui nos cabinhos, tá? Que vão ser soldados ao microfone. Então aqui, como vocês podem observar, esses dois terminais que eu tenho aqui próximo ao relé são as saídas aonde que eu vou conectar a minha carga, tá certo? Então pense que aqui é o relé, que é como se fosse um interruptor. Então eu vou fazer a ligação de um fio indo diretamente ao circuito que eu vou controlar, e o outro entra num ponto e sai no outro. A ordem de entrada e saída é independente. Tá? Você só tem que lembrar que isso aqui funciona como se fosse um interruptor normal para ligar e desligar o sistema. E também tomar cuidado para não confundir os pinos de ligação. Então desse lado aqui, do lado esquerdo, é o positivo e desse é o negativo. Nesse circuitinho eu não coloquei um diodo de proteção, então vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer a ligação. E para fazer o acionamento dessa plaquinha, a gente pode utilizar uma tensão entre 10 volts e 15 volts. Logicamente, como o relé que a gente está utilizando é de 12 volts, o interessante seria utilizar 12 volts mesmo, para que tenha um contato perfeito aqui do relé para controlar a carga. Se eu utilizar, por exemplo, 10 volts, vai funcionar o circuito, só que às vezes pode estar produzindo calor. Por quê? Porque o contato que o relé vai fechar não vai ser perfeito, tá certo? O consumo dessa plaquinha com o relé aberto é de cerca de 10 mA, então um consumo muito baixo. Tá? Você pode deixar esse circuito ligado
sem problema, não vai ter um gasto muito grande no que se refere à energia. E com o circuito fechado, né, com o relé ativo, ele consome cerca de 40 mW. Também é um consumo bem baixo. Então você não precisa ter receio de deixar o circuito em funcionamento por um longo intervalo de tempo. Então vamos fazer o teste agora. Então vou fazer a conexão aqui. Logicamente eu não tenho uma carga, não achei interessante colocar nesse momento. Inclusive, se vocês tiverem interesse, tem um outro vídeo que eu já publiquei que tem esse circuitinho em funcionamento com uma carga, então vocês podem estar procurando. Então aqui eu só vou conectar um multímetro para fazer o teste. Então nesse primeiro momento, então o relé está aberto, não tem contato nenhum. Vamos fazer a ligação da tensão. Então só lembrando que do lado esquerdo é o positivo, do lado direito é o negativo. Então percebam que aqui já fechou o contato. Então nesse primeiro momento que eu faço a ligação, ele já fecha o relé, já acionou a minha carga. Então tenho que esperar cerca de 15 a 20 segundos para que haja a descarga do capacitor. A partir desse intervalo de tempo eu já posso fazer o acionamento sonoro. Então vamos fazer o teste. Então, como vocês podem observar, já alterou o estado do relé. Então agora ele já não está fechado, ele está aberto. Nesse ponto, a carga está desligada. Então a gente vai dar novamente um intervalo de tempo, né? Cerca de 15 a 20 segundos. Creio que já deve ser o suficiente. Então vamos fazer o acionamento de volta. Então percebam que acionou novamente. Então aqui vocês podem observar também que o consumo é bem baixo, né? Nesse momento, olha, ele está dando em 12 volts cerca de 30 mA. Em circuito aberto, cerca de 10 mA. Tá? Como eu já mencionei, você pode alterar um pouquinho a tensão, né? Dependendo da fonte que você tem. Vamos colocar aqui com 15 volts. Então vamos ver que funciona normalmente o circuito. Então tá ali. Logicamente, se a gente tem um potencial maior, a corrente vai ser um pouquinho maior, né? Por estar utilizando uma bobina aqui. Então se a gente alternar aqui para uma tensão menor, ó, 10 volts, também vai funcionar normalmente. Então tá aí. Espero que vocês tenham achado interessante e consigam montar o circuito sem dificuldades. Qualquer dúvida é só deixar uma mensagem no canal.